consumidos. Essa é a razão pelo qual a gente vai ter a nossa mente blindada, porque eu não coloco a expectativa nas pessoas, mas eu coloco no Senhor que me supre todas as necessidades, tá? Então, quanto que hoje eu dependo da ação dos outros? Daí aqui também tá assim, vamos pensar assim. Lá em casa a gente queria muito... Vou usar sempre o mesmo exemplo, que por mais que ele seja meio banal, assim, vou pensar, mas serve para todo mundo. Lá em casa a gente decidiu que a gente vai se alimentar saudável. Beleza. Mas sempre que eu tento me alimentar saudável, o Eduardo chega em casa com pizza. Então essa semana eu não consegui porque o Eduardo não me ajudou. Daí na outra semana eu não consegui porque as meninas tinham festinha de aniversário. Daí na outra semana eu não consegui, eu não posso esperar a ação do outro. Nós combinamos, mas eles não querem fazer? Tá tudo bem. Eu vou começar a fazer, porque eu vou ser a fonte de inspiração. Eu não posso esperar o outro. Eu quero, eu quero começar a ler. Então a gente combinou que todo mundo, antes de dormir, a gente vai ler meia hora. Mas hoje, como ninguém foi ler, daí eu também não vou. Sempre que eu ficar esperando a ação de alguém junto comigo, eu não vou sair do lugar, gente. Porque as pessoas, elas desistem muito fácil. Mas nós não mais. Nós somos dos times que avançam. Então, assim, eu começo, eu faço as metas, eu sou uma inspiração. E aquilo que eu me propus a fazer, eu vou fazer. Lembra lá que eu falei no sábado da inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de continuar fazendo aquilo que eu me propus a fazer, independente da situação do meio externo e das pessoas que estão ali. Aquilo que eu me propus a fazer, eu vou fazer. Porque como um adulto saudável, eu não sinto de fazer, eu faço. Eu sei que precisa ser feito. Tem uma frase que a gente sempre diz, né? Crianças fazem o que querem, adultos aquilo que precisa. Mais ou menos isso. Tá? Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Mesma coisa quando eu sinto. Hoje eu não sinto vontade de ir na academia. Pois é. Principalmente depois que eu olhei o treino que tinha corrida. Pensei, não. Não, peraí. Eu sou adulto, né? Adulto tem que ir. Então vamos. Pronto. Nem dá tempo. Porque se eu der uma segunda opção para o meu cérebro e essa segunda opção ela economizar energia, ele vai lá para o cérebro primitivo de economizar energia. Então, quanto que hoje eu já consigo não esperar dos outros? Vamos todo mundo para a praia. Vamos. Todo mundo desmarcou. Tudo bem, eu vou continuar indo. Eu quero ter a vida mais maravilhosa, incrível e abundante possível. Porque aquele que me comprou pagou um alto preço e se eu não tiver uma vida maravilhosa aqui, eu tô dizendo para ele que não valeu a pena o sacrifício dele. Quem quiser ir junto, tamo aí. Não quer? Tchau, tudo de bom. É neste nível, tá? E então eu dou a nota para isso e aqui a gente fechou. Mas isso aqui é o que a gente vai mudar dentro de hábitos, certo? Mas o que eu vou fazer quando vier o evento de injustiça? O que é o evento de injustiça? Quando as pessoas vierem nos acusar. Eu vou usar uma ferramenta que a gente chama de cartaz. Alguém sabe o que é cartaz? Cartaz é falar como eu me sinto. Deixa eu pegar a definição bem certinho aqui para eu não falar errado. Não. Cartaz é, quem quiser anotar, eu vou ditar e já vou escrever aqui de novo. É expressar o meu sentimento, emoção e pensamento diante de um evento sem procurar culpados, sem punir, sem comparar, sem ironia e sem ofender. Vou repetir de novo para quem quiser anotar, tá? Cartaz é expressar meu sentimento, emoção e pensamento diante de um evento
sem procurar culpado, sem punir, sem comparar, sem ironia e sem ofender. Quem é que vai me ferir? Sempre vai ser as pessoas da minha intimidade, certo? Cadê vocês? Estão aqui. Voltei. Sempre vai ser as pessoas que eu dou intimidade, por isso que a gente fez um blindar a mente. Mas aconteceu alguma coisa e alguém falou algo para você. Eu preciso expressar como eu me senti naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Estávamos em uma discussão e discutir não significa brigar. Discutir é colocar os pontos de vista na mesa e entrar em um acordo, certo? Só que quando a gente está discutindo e em algum momento a gente discorda, às vezes pode ser que aconteça das pessoas se alterarem. E quando a gente se altera, a gente fica nervoso. Quando a gente fica nervoso, a gente respira menos. Quando a gente respira menos, o nosso cérebro ele recebe menos oxigênio e daí a gente passa de novo a agir feito um animal. E feito um animal, a gente fere as pessoas. E daí a gente fala aquilo que não devia. E a pessoa, ela ficou muito nervosa por conta de uma pergunta que eu fiz para ela. E ela disse assim, você continua... Ai, como é que era a palavra? É que como a gente vai blindando a mente, a gente vai realmente esquecendo das ofensas. Mas ela falou algo no sentido de... É como se você sempre machucasse as pessoas. Você não sabe falar. O modo como você fala ofende as pessoas. Foi isso que ele me falou. Daí eu pensei, meu Deus, é sério isso? Na hora eu lembrei, peraí, nós estamos discutindo, ele tá muito nervoso por conta da situação e ele tá se sentindo ofendido. Então eu preciso expressar o que, como eu falei ali, eu preciso expressar como eu me sinto sem atribuir ao outro culpa, sem ser irônico, sem culpar, sem jogar. Eu entendo que você diz que eu não sei falar, mas o que é que você não entendeu? Por que você acha que eu estou te acusando? A gente sempre precisa inverter a pergunta. Ali no caso, era porque ele não tinha uma explicação que eu precisava. Então, para não me dar a explicação, ele me acusa dizendo que eu não sabia falar, ou que eu estava com uma necessidade além. Eu preciso ir buscar nessa pessoa como ela se sentiu. Ela, nesse caso, ela se sentiu insuficiente. E na insuficiência dela, que é uma dor, que é igual a minha dor da insuficiência, a tendência é atacar. Por isso que ele me atacou. Então, não é que eu não sei falar, é que ele não tem a resposta. Mas como não queria dizer que ele não tinha resposta, o mais irracional, porque é onde a gente age pelo estímulo, é atacar de volta. Então, o que é a cartaz? É eu pegar o que aconteceu e colocar... Eu coloco a lente dele, ele coloca a minha lente, a gente percebe o que foi que aconteceu. Ele se sentiu ofendido porque eu pedi algo que não estava à altura dele. E eu poderia ter me sentido ofendida pelo fato de ele dizer uma mentira ao meu respeito. Mas ali eu entendi que era algo da dor dele. Vocês estão conseguindo entender? Então, se eu simplesmente encerrasse a conversa ali, eu podia ficar ofendida, guardar isso, e isso depois ia se tornar uma semente de injustiça que ia crescer e ia virar uma amargura. E ele também, ele ia sair dali muito brabo, ia guardar esse sentimento ele ia crescer e daí depois ele ia dar a dita da semente de amargura, o caule do ressentimento, porque era algo muito injusto, porque sempre vai ser algo muito injusto. Eu preciso resolver. Quando? No mesmo dia. Por quê? Porque quando algo... é bíblico também, tá? Não se deixe o sol pôr sobre a sua ira. Porque
Porque de noite é que a gente pega todas as informações do dia e vai selecionar enquanto a gente dorme e guardar lá na memória de longo prazo. Lembra que no sábado a gente falou bastante sobre isso? Então, se eu não resolvo isso, eu vou guardar o sentimento de insuficiência, no meu caso, e ele de ofensa. Aí, na hora de dormir, o meu cérebro ele vai pegar tudo aquilo que é muito parecido com isso e vai armazenar. E daí é aquele que vai enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo, e uma hora transborda. Por isso que toda situação ela precisa ser resolvida, se possível, na mesma hora. Não no calor da discussão. Mas a gente respira e depois a gente conversa e resolve. Olha, quando você diz isso, eu me sinto assim. Eu sou isso mesmo? Que é a frase mais comum que a gente usa. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi isso. Então tá bom. Quando você fala dessa forma, eu me sinto assim. O que eu posso fazer? Como você pode me ajudar para que eu não faça isso de novo? Ou o que eu posso fazer? Como que você pode me ajudar para que isso não venha acontecer de novo? Vou usar um exemplo bem rápido e daí a gente encerra porque a nossa hora já passou. Vamos pensar assim, eu dei esse exemplo lá no sábado. É aquela mulher que limpou a casa o dia inteiro, fez aquela faxina de Natal maravilhosa, arrumou todas as coisas esperando o marido chegar em casa. E o marido chegou em casa, nem viu que ela tinha feito faxina, chegou em casa e ajeitou o tapete. E ele disse para ela assim, além de ajeitar o tapete, ele disse assim, o tapete estava sujo. Nessa hora ela se sente ofendida. Aí, normalmente as mulheres lá da Groenlândia, quando elas se sentem ofendidas, elas fecham a cara e ficam quietas. O que elas estão fazendo? Elas estão tentando passar no telão de LED que não existe na nossa cabeça de que elas ficaram bravas. Isso a gente está fazendo o que? A gente está punindo o outro, porque quando a gente fica quieto e bravo ao mesmo tempo, que as mulheres fazem muito disso, a gente está punindo o outro, a gente está tirando o acesso. O que aconteceu? Nada. Mas por que tu tá agindo diferente? Nada, tá tudo bem. De alguma forma eu já estou punindo a pessoa. Então, o que precisa ser feito? Quando eu limpo a casa toda, que eu me esforcei durante o dia e você chega em casa e você não percebe o que eu fiz, eu me sinto invisível. Quando eu limpo a casa toda, você não percebe, eu me sinto invisível e além disso, você acha um defeito naquilo que eu fiz, eu me sinto pior. E eu não gostaria mais que isso acontecesse. Mas isso é um sentimento meu, eu só queria expor para você. Daí o marido vai dizer, nossa amor, me desculpa. Eu cheguei em casa e realmente eu vim com a cabeça tão cheia de coisas, não foi a minha intenção jamais te ofender arrumando o tapete. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Me dá uma dica de que foi o dia que você estava limpando a casa, porque o homem ele não percebe mesmo. Então tá bom, olha amor, hoje eu vou limpar a casa, tá bom? Tá bom, daí ele chega em casa.